Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos nós para mais um Base Ambiental, um programa que é a iniciativa da Save Soluções, competência, seriedade e experiência em processos produtivos, processos químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistemas de gestão integrados, um apoio da Rádio Frida Rock, uma rádio empoderada, e aqui estamos nós na nossa casa, Estúdio Hope, onde produção é uma arte. Então eu trago aqui hoje para a nossa conversa dois empresários para falarmos sobre sustentabilidade. Alexandre Gottschalk, empresário, sócio-diretor da empresa Metalburgo do ramo de metal mecânica, fabricante de metais para moda, que atende segmento de calçado, confecção e acessórios, graduado em gestão de produção na Fevale e tem grande conhecimento das áreas de processo, gestão e investimentos. E também considero um ambientalista pelo estilo de vida dele e sobre algumas coisas que a gente pode falar posteriormente sobre a empresa dele com grandes iniciativas ligadas ao meio ambiente. E também Sebastião Pereira, graduado em Comércio Internacional pela PUC, pós-graduado em Educação Financeira na UNES, pós-graduado em Finanças da UniOeste, um MBA em Liderança, Inovação e Gestão 3.0 pela PUC. Ele trabalha na fabricação de cimentos, atuou na área de fabricação de cimentos argamassa, importação de cimento do Uruguai e na Cebanela reciclagem de gesso desde 18 de agosto de 2011. Essa empresa a dele é pioneira em reciclagem de gesso no sul do Brasil, encarregado pelo plano de expansão da empresa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com 110 áreas de recebimento no estado. E qual é o grande ponto de sustentabilidade que eu enxergo na Cebanela, ou no próprio Sebastião, é a reciclagem e o reuso de gesso e vários projetos que a gente vai falar agora de caráter socioambiental. Quero agradecer a presença dos dois. Eu que agradeço, é sempre essa correria para a gente conseguir fazer os programas. E que eu agradeço em nome do Base Ambiental essa presença ilustre, sei das dificuldades das agendas, e é muito importante a presença de vocês. E já começando, quero ouvir de cada um aqui uma pergunta que a gente tem feito dentro dessa série de sustentabilidade, essa primeira temporada aqui do Base, a gente tem trabalhado em conceitos básicos. A ideia é de trazer esses conceitos para as pessoas começarem a se engajar mais e entender melhor. Então, esse é o 5º episódio sobre sustentabilidade. E é importante, eu achei importante trazer gente. A gente trouxe de acadêmicos, trouxe pessoal da educação, trouxe pessoal de história, trouxe pessoal de geografia, para entender esse contexto. E nada mais, nada menos, mais interessante do que trazer empresários. Porque, ao meu ver, eu coloquei isso, mesmo sabendo que alguns pontos são contraditórios ou até conflitantes, mas eu entendo que o empresário hoje aqui realmente pode ajudar nessa mudança. E vocês são exemplos vivos disso. Então, queria que você explicasse de uma forma simplificada o que é sustentabilidade. Tá? É importante, ambos têm ligação não só profissional, como também pessoal, com o tema. Então, como isso funciona na visão de vocês? E como a gente pode fazer o ser humano entender essa importância? Acho que começa o Alexandre. Tudo bem? É um prazer estar aqui, né, Luciano? Trazendo, então, a nossa vivência de empresariado, empresa, trazer à tona nesse tema que é a sustentabilidade, onde a gente tem como ideologia e mais assim um valor pessoal e de família, né, que é o fato de ter a sustentabilidade no nosso dia a dia. Porém, entretanto, a gente diz assim que isso aqui é uma coisa mais contemporânea, né? Que eu trago um pouquinho da história da Metalburgo, que tem 25 anos de história. Eu sou a 2ª geração, né, da parte de administrativa. Então, desde o início e ao meio do caminho, houve a ruptura de paradigmas, né? Onde sustentabilidade, meio ambiente, olhando para trás, não tinha esse peso tanto. O fato era assim, era produzir, ganhando mais, ocupando menos recursos, mas o resto era consequência. Anos 80. Anos 80, clássico, 90. E então, assim, praticamente 10, 11 anos atrás, assim, que a gente veio começando a permear
essa situação de sustentabilidade, valorizar um pouquinho da gestão de resíduos dentro da empresa, conscientização do uso de recurso. Mas assim, começou engatinhando, de forma assim um pouco orientada, um pouco pressionada, mas era um modelo que a gente tinha que seguir uma rota para se situar no mercado, permanecer no mercado, se perpetuar ele, né? E é um diferencial, é uma vantagem competitiva que a gente traz, né? Frente aos clientes, frente à comunidade social, enfim. A gente tem um papel importante nessa parte. E a parte da sustentabilidade que eu entendemos, eu sei que a gente não sou o técnico, né, do meio ambiente, mas é o fato de buscar assim, acho que é uma eficiência energética, uma gestão de resíduos, um controle de poluição, enfim, da empresa. A gente é uma empresa de transformação, né? A gente não pode negar isso. A gente pega recurso, transforma recurso e bota o recurso no mercado. E o outro é a conscientização ambiental, que é frente ao nosso papel social dentro da empresa, como nossos funcionários, com nossos colaboradores, enfim, toda a cadeia que envolve as pessoas, que envolve esse movimento de empresa. Então, desse fato, a sustentabilidade é presente, só que agora está um pouquinho mais aparente, está mais suscetível, ele está no nosso dia a dia. Então, assim, e a pressão vem dos filhos, dos amigos, da nossa comunidade, assim, que é a vivência da sustentabilidade, né? E eu enxergo muito tu, Alexandre, da tua vivência, pessoal. A gente não comenta aqui, né? Mas a tua proximidade pessoal com a natureza. Eu enxergo essa transformação nos últimos 10, 15 anos dentro da empresa que vocês atuam, da Metalburgo, como um grande braço teu, isso. A gente está falando agora de sustentabilidade para a gente entender isso, né? Tu começou não sei se não é uma das primeiras empresas de Novo Hamburgo a ter uso de energia solar, teu projeto de uso d'água, e eu acho que isso é interessante. E isso eu vou dizer, né? Tu trabalha com água subterrânea. O teu projeto de uso, aquilo é justamente para preservação, porque hoje a cobrança ainda sobre o uso da água está ainda engatinhando, não está definido sobre o uso de água subterrânea. Tu está tanto na frente quanto empresário, quanto dentro de um projeto de sustentabilidade. Eu achei isso interessante colocar. Como é que tu percebe isso hoje com as pessoas? Eu entendi que existe uma pressão de mercado, tá? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas como é que tu, agora o Alexandre, não só empresário, como é que tu entende isso? Como é que tu percebe isso para as outras pessoas, para o meio onde tu vive, essa necessidade? Ela vem pela conscientização assim, midiática um pouco, né? Acho que ela traz o pessoal assim, à tona e explorando os fatos que está acontecendo realmente, né? Não tampar o sol com a peneira. Isso está real, está veemente no nosso dia a dia. E a gente pode ver assim, exemplos muito claros que eu sou de Novo Hamburgo, vou dizer assim, por mais que seja um grande centro, ele é um pouco interiorizado. Então a gente convive com pessoas na rua, vegetação verde, alguns riachos, arroios. E quando tu passa num arroio assim que um dia lá atrás talvez fosse uma água, sei lá, perene, uma coisa linda, descendo no morro, hoje é uma água preta. Então aquilo ali, impacta, né? Impacta, cheiro. Então, onde traz o sentido do ser humano, assim, aquela reação, coisa isso ali, cor escura, fedorento. Então, assim, alguma coisa está errada. E o fato de onde é que está vindo tudo isso aí? Onde é que está se despejando? Que ele vem de uma nascente bonitinha, né? Aquela nascente que tu frequentava. E ao longo do caminho, mesmo dizendo assim, não tendo empresas permeando isso, mas o próprio ser humano tá jogando as coisinhas ali, né? Os seus dejetos de forma responsável ou irresponsável, ou até o fato de não ter o recurso de se apropriar alguma coisa, ou conscientizar. O fato ele está no nosso dia a dia, no nosso caminhando na rua com sentindo o olfato, já tem poluição no ar. Então, eu acho que é o nosso dia a dia que está acontecendo essa parte.
Tu, Sebastião? Então, para mim, sustentabilidade, na verdade, seria cuidar do meio ambiente, né? De forma geral. Então, pegando um gancho, achei muito legal, não conhecia o Alexandre e escutando um pouco a prévia antes de a gente começar a gravar, escutando ele falando agora, para mim, sustentabilidade é isso. Por exemplo, tanto na PF como na PJ, né? Ele tem uma empresa, ele faz reuso de energia, ele faz aproveitamento de água, então ele está fazendo algo que ele pode dentro do processo que ele tem, ele está fazendo coisas externas ao processo para ajudar de alguma maneira. Assim como qualquer ser humano tem que ajudar da forma que ele pode. Então, eu enxergo sustentabilidade como isso. Como o que a gente pode fazer para ajudar de alguma forma, né? Tanto o PF como o PJ, né? E para que isso, as gerações futuras tenham como viver num lugar melhor, né? Porque a gente vem degradando tudo que vem pela frente, né? O teu pensamento agora na geração vindoura é mais forte por causa do filho pequeno novo, né? Então, a compreensão muda mais, né? Na verdade, nosso modelo de negócio ele já é totalmente voltado para isso, né? Como tu estava falando ali na apresentação, eu estava fazendo importação de cimento, né? É uma coisa muito... por que eu estou fazendo aqui, né? Ou seja, é um trabalho como qualquer outro, tá ganhando a vida com isso, né? Aí, quando apareceu a oportunidade de a gente reciclar o gesso, que a gente venha com esse estudo através, porque o gesso serve como matéria-prima para o cimento mesmo, eu digo, poxa, aqui tem uma coisa boa para fazer, uma coisa que vai dar algo diferente, né? E a gente decidiu abrir essa empresa em 2011 com o intuito de fazer algo melhor, de ter um propósito, algo que faça que... Agente de mudança. Entendeu? Então, nosso negócio hoje nossa empresa é reciclagem de gesso. Quer dizer, a gente é 100% sustentável, né? 100%. E não só no nosso negócio como raiz dele, a razão de ser que é reciclar o gesso e vender. A gente tem que vender para ganhar dinheiro também, logicamente, né? A gente também tem, hoje em dia, nós temos energia também solar, nós temos também um projeto de aproveitamento de água, entre outras coisas que a gente está fazendo lá, né? E eu acho que tu tem mais um detalhe eu acho que tu foi pioneiro aqui no município de Canoas, né? No município de Canoas, que é a parte social que tu também fazia para rancho, trocava por rancho. Os caras destinavam, isso é um baita projeto. No final, não citei aqui justamente o teu trabalho com energia solar, o trabalho de reuso de água, acaba embasado nos pilares da sustentabilidade, que é o social, sociocultural, o econômico e o ligado ao meio ambiente. Isso que torna vocês diferenciais como pessoas, eu enxergo só a empresa. Interessante, tu fala do PJ, né, e PF, né, pessoa física e pessoa jurídica. Uma outra característica de vocês dois é que as empresas acabam sendo reflexo do que tu é. Então, esse envolvimento... Por isso eu fiz questão de trazer vocês aqui para mostrar que tem empresário envolvido com esse meio, envolvido com ideais pessoais, entendeu? O Alexandre falou muito ali, a gente sofre uma pressão do meio ambiente, mas eu sei que não, cara, eu sei que ele quem conhece ele pessoalmente sabe que a política de vida dele... Mas uma coisa tu falou no futuro, é interessante, né? O Sebastião tá com criança pequena, ele já pensava no futuro antes, agora ele tem medo do futuro. Então é legal a gente estar conversando isso, e acho bom tu falar às vezes também do projeto social, porque aquele projeto é um projeto que foi bem em tempo de pandemia e assumindo uma responsabilidade social que muitos entendem que não é do empresário. Por isso eu tenho muita esperança nos empresários para mudar algumas questões que hoje estão em uma política mal resolvida, né? Eu acho, na verdade, a minha visão é sobre... Tu está falando especialmente da ramo empresarial, né? Mas para mim a responsabilidade é de todo mundo, tá? Porque aqui a gente tem um empresário que nem o Alexandre, que ele tem uma produção... que nem ele fala, ele é uma indústria, né? Mas ele faz o que ele pode dentro da área do meio ambiente. Mas tem muita pessoa física que vai dizer, o que o empresário vai fazer? Não, mas o que eu vou fazer como pessoa física, né? Então, eu acho que todo mundo deveria ter um pouco de fazer algo, seja lá o que for. Empatia, né? Empatia. Esse projeto que tu tá falando, a gente montou na empresa, a gente recebe os resíduos, Alexandre, só para te explicar um pouquinho o que a gente faz lá.
a gente moe isso e vendemos, reciclamos o gesso e vendemos como matéria-prima para a indústria de cimento, né? E nesse recebimento a gente cobra uma taxa, né, do cliente. E essa taxa, a gente converteu essa taxa em doação de alimentos, né? A gente fez algumas ações sobre isso. Isso, na verdade, Isso começou em 2018. Sim, começou antes, né? A gente começou um pouquinho antes da pandemia. Só deu uma intensificada na pandemia. Deu uma intensificada. A gente faz, eventualmente, esse tipo de coisa, né? A gente tentou melhorar o projeto também. Em vez de cobrar taxa, a gente recebeu os alimentos, mas a gente não recebeu nada, né? Então a gente teve que voltar a cobrar a taxa para comprar o alimento para poder estar doando. Então são coisas que a gente tenta ir fazendo, ramificações do nosso negócio para tentar ajudar de alguma forma, né? Mas o que me assustou não foi meu filho, Luciano, tá? Vou te falar o que me assustou. Eu li um livro, tá? Que se chama Colapso, até fica a dica aqui para vocês, do Jared Diamond, né? Que o cara, ele fala das antigas civilizações, tá? Ele cita grandes civilizações como as egípcias e tudo mais, coisas que foram sumindo, né? Povos que foram devastados pelo consumo enfim, de cortar árvores, recursos, né? enfim. Então, eu acho que esse assunto ele estava só oculto, né? E agora saiu à tona, conforme o Alexandre falou, 10 anos para cá ele está saindo, né? Está saindo para o mundo, né? As pessoas estão se preocupando mais. Mas é um assunto que sempre teve aí, né? Entendi. Hoje a gente já falou, agora um pouco, outra questão que seria o papel do empresário, mas está muito claro, né? Muito claro, o Sebastião colocou bem que a apresentação como empresário, e não só empresário, mas a responsabilidade das pessoas. Essa é a ideia da gente o grande projeto desse programa é isso, trazer às pessoas esse conhecimento, essa conversa, para as pessoas terem esse entendimento maior. Hoje vocês entendem que as indústrias, eu entendo que tem um grande quesito de legislação, mas hoje no âmbito que vocês veem já tem empresas pensando nisso, mas não só por causa da legislação, não só por causa de uma obrigação legal, ou vocês já conseguem enxergar que tem empresas com esse objetivo? Claro, a gente trabalha em um círculo de pessoas onde a gente acaba atendendo e se trabalha nisso até justamente em questão da responsabilidade. As empresas que a gente vê que hoje tem um envolvimento mais pessoal, isso é uma tendência de mercado aos meus olhos, que as empresas têm um envolvimento hoje dos seus CEOs com o compromisso do desenvolvimento sustentável. Vocês têm esse sentimento, assim, hoje de vocês veem? Uma coisa eu que trabalho com o meio ambiente e acabo tendo acesso a empresas que são transformadoras, né? Um grande número de empresas até. Tu tem enxergado isso, Xande, no meio dos... Na vida real, assim, do dia a dia do empresário, ele é devagar essa conscientização, viu? Ele é muito devagar. Hoje, claro, de repente é por causa do tamanho que a gente está atuando, uma faixa de empresa que a gente atende, ela não te traz uma vantagem competitiva, tu dizendo assim, eu tenho geração própria, eu tenho reuso. Não tem essa vantagem competitiva do dia a dia de um vendedor lá fazer a negociação. Só coração. Cara, por enquanto é preço, prazo e qualidade. Ainda está, assim. Mas eu acredito que assim, isso aí vai vir forte, porque está vindo de cima para baixo, dos grandes... Está vindo da Europa, né? Está vindo da Europa. Pressionados, né? Todo mundo sendo pressionado, os grandes fundos, os grandes investidores, e estão canalizando para ter essa governança, né, de conscientização. E eu acho que está vindo de cima para baixo, certo? Como a gente atende também algumas empresas grandes, já existem as declarações de responsabilidade. A gente tem alguns clientes assim, que a nível nacional, até alguns que têm uns grandes fundos que são investidores, já tem uma declaração assim, não uso isso, não uso aquilo, e não pego esse recurso daquele lugar. Auditoria ambiental. Exatamente. Então, isso está vindo de cima para baixo. Mas de baixo para cima, eu não vejo. E também te trago também o fato assim, mas as pessoas que trabalham, que estão no meio do processo, têm essa conscientização? Sim ou não? Eu ainda acho que a gente está fraco
É um trabalho, Tá? trabalho Não, de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, porque eles não têm a formação que traz da escola, que traz de casa, alguma, sei lá, algum um pensamento voltado. Se diz que vê no jornal, se olha na internet, é isso, aquilo, mas a prática mesmo, eu acho que é muito pouco. Eu acho que assim, o fato de separar um lixo em casa, não é qualquer um que tem essa consciência, não é mesmo. Trazendo um pouquinho desse contexto, o papel da empresa, então, Formar também. Formar também. Mas isso hoje, então, depende muito mais. É uma questão mercadológica e algumas pessoas de ideais. Eu tenho o privilégio de trabalhar com umas empresas que trazem no seu portfólio esse ideal, esse trabalho. E isso é uma coisa bem legal. Entendo que algumas empresas, hoje, por legislação, obrigação de legislação, que está naquele limiar, mas é importante trazer isso para todos que estão assistindo, que há um movimento para isso mundial. Normalmente quando vem do exterior, porque é uma combinação, já sabendo que não tem recurso natural para tudo. E tu, Sebastião, qual é o teu sentimento? Tu que é o outro nicho de trabalho, as pessoas realmente têm a necessidade do descarte contigo para te fazer essa reciclagem. Qual é o teu sentimento? O meu sentimento é que a gente está longe, muito longe ainda aqui no Brasil. Na verdade, a gente, as pessoas que descartam conosco lá são realmente quem descarta melhor, vamos dizer assim, mais quantidade, são os maiores, por uma questão mais de obrigação, né? Na hora que o cara vai tirar o habite da obra, por exemplo, tem que dizer onde você colocou seu gesso, né? Não, levei lá para a Cebanela. Tem que apresentar o documento, né? Mas se isso não existisse, eu acredito que ainda a gente está nas trevas. Teria muita coisa ilegal e mesmo assim escapa, porque hoje em dia não há fiscalização necessária para estar atuando em cima de tudo que é empresa, né? Então isso, eu acho que a gente está muito longe. Acho que o movimento está forte fora daqui, já se escuta muito. Hoje a mídia vai trazendo muitas políticas da ESG, da ESG, da ambiental, né? Governança e social. Está começando a ter um ruído aqui um ruído, digo, porque está longe mesmo, né? Eu acredito que a gente tem uns anos ainda pela frente para estar mais adequado. Para estar mais adequado. Acho que tem muito para andar aqui ainda, para as empresas falando, né? E para as pessoas também, porque não tem educação ambiental nem na escola ainda, não tem nada disso, né? Isso é uma das questões que a gente trouxe aqui. Tem grandes movimentos, mas é uma questão que talvez eu tenha que trazer, apesar da proposta não ser política, trazer pessoas de governos para explicar, né? Para trazer, para conversar sobre um projeto. Porque hoje os grandes projetos que a gente tem, volto a dizer, né? São ou por algumas empresas, ou como a minha, ou como a de vocês, projetos individuais, apoio de projeto, e é um fator necessário para a mudança, até pro crescimento sustentável tanto do município, do estado, do país. A gente passou uma temporada bem ruim, né? Me diz uma opinião de vocês, né? Hoje a sustentabilidade tem sido vendida como um produto. A gente vê muita propaganda de banco. Talvez para cá tá ouvindo, acho que é do Santander também. Vindo da mídia, o Xande Pop colocou, o Alexandre colocou, de formas diversas. Como vocês enxergam isso? É importante, talvez, dentro do que a gente conversou aqui? Se a gente teve esse entendimento que hoje está sendo executado devido à condição de obrigatoriedade, que está quase caindo por terra, que isso é preocupante, né? Como é que vocês enxergam isso? Essa venda de produto é interessante, bom, não, ruim? Eu acho que ruim não é, né? Porque pelo menos se já tem algo falando sobre isso, quer dizer que a preocupação está aí, né? Tu vê uma instituição financeira falando sobre isso, tu vê, quando tu citaste bancos, não sei que outro tipo de mídia, né? Enfim,
Se o barulho tá aí é porque alguma coisa tá acontecendo, né? Pode notar como um ponto positivo isso. Eu acho que Na sim. visão de vocês. Pode ser Interessante, produto. Tem pessoas que estão se aproveitando um pouco dessa onda, né? Mas eu acho que se tem o barulho é porque alguma coisa vai ter, tá acontecendo, o movimento tá acontecendo, né? É importante, né? Eu penso nisso às vezes, é um olhar meio positivo, né? Tem a coisa ruim, tá? Mas isso é um produto. Mas talvez seja um caminho. Mas e sim? Mas por que É não ser um produto também? É que eu tenho uma visão de meio ambiente, mas eu acho que ganhar dinheiro não é um problema também, né, com isso, né? Eu acho que isso é um dos problemas que acontecem aqui, inclusive. Ah, pois é. Ou tu cuida do meio ambiente ou tu ganha dinheiro. Não, tu pode fazer isso junto. Isso, na verdade, é sustentabilidade, né? Tu preservar, ganhar dinheiro e ajudar o social. Sim. Ou ter um apoio, um tripé social. Por que Poder não? ajudar isso com o desenvolvimento é importante. Isso aí. Eu acho fundamental, inclusive. Deveria até ter incentivo para isso. Tu vai ver como o meio ambiente Mais andaria bem. incentivos. Claro. E mais assim, esse movimento de grandes blocos, grandes frentes, assim, pressionando e criando um produto, isso é positivo. Minha posição é positiva. Porque já coloca, né? Mostra para todo mundo, a grande mídia, mostrando assim, essa pressão. E ainda a gente traga assim, que ainda tem que ser coisas mais impactantes ainda, para dar um choque, dar um tapa na cara mesmo. É. Porque assim, se não fosse por bem, legal, acho que vai ter que ser um por mal, né? Porque mal. vai faltar, pô. Tu vê, tem a visão, às vezes, de alguns blocos empresariais, acaba forçando um frrouxamento da legislação que em alguns pontos é mal aplicada, principalmente aos olhos tanto técnicos e dos empresários. Isso acaba surtindo custos que aí o próprio empresário questiona, né? Só que são custos muitas vezes para a fiscalização que não ocorrem ou para um licenciamento. Meus amigos que assistem aí vão me querer me matar depois. O pessoal do licenciamento, a gente tem 2 grandes amigos que trabalham com licenciamento. E então, às vezes, o custo disso é tão grande que seria para justificar uma fiscalização, porque o momento que a gente vive é de fiscalização, né? É de fiscalização, só que às vezes não justifica. É complicado. Mas é bom, é interessante trazer isso. As diferenças de visão de mercado é bom trazer. Então a gente já conversou aqui sobre visão dos empresários, indústria. Como é que você entende que os governos estão enxergando isso? Ponto de vista, assim, eu sei que o Alexandre passou um processo de licença não tão recente, está tramitando ainda, e foi muito caro. É. Muito caro. E qual é a visão que vocês têm do governo? Quando eu falo governo, justamente para não polemizar muito, tá? Pensem de forma geral, município, as empresas são municípios diferentes, tudo, mas pensa assim, município, estado e país. Como é que vocês enxergam isso? Já pegando o gancho de há uma necessidade de empresas maiores internacionais, certo? Para esse sistema de cobrança. Como é que vem isso? Ontem a gente participei de um evento ontem sobre resíduos sólidos. Na verdade não foi um evento, foi uma apresentação. E aí tem uma visão peculiar de algum pessoal da área de qualidade ambiental, que a movimentação em relação às empresas tirando os serviços que oneram de forma de impacto ambiental e passando para outras empresas menores, uma terceirização. Comentário isso ontem. E acaba, na verdade, se tem uma cobrança séria, vai pegar aqui e vai pegar para quem está fazendo. Isso é fato. Eu terceirizei um serviço, terceirizei uma galvânica. Bom, se der problema com aquela galvânica, tu tá... Tem que ser solidário. Tu é? Não é tem que ser, tu é solidário. A legislação hoje é assim. Então, tá tendo algumas adequações, como já usaram a expressão nos últimos anos, para passar a boiada.
Como é que os senhores enxergam isso, governo? Porque é uma tendência do crescimento hoje, não só para ser sustentável, mas o crescimento empresarial é esse atendimento a uma normativa vinda de outros países, vindo de empresas maiores, com o intuito de saber que não adianta eu estar produzindo, gerando um produto, manufaturando um produto que não vai atender demanda. Como é que vocês enxergam essa atuação do governo, quando falo governo, ou do Estado, né? Sim. Falo do Estado em geral. Frente à iniciativa pública, né? Pública e privada, né? Dentro das três esferas, eu vou dizer, há fatos isolados e ações isoladas, né? Eu acho que, como um todo, ainda está se vendendo uma coisa que não existe. Não teria falado melhor. Não, eu trago o exemplo assim, um exemplo, claro, aconteceu, mas assim, ó, tipo acho que foi na abertura das Olimpíadas, foi as plantinhas. Se vendeu horror, o Brasil, aquilo ali, para grande sacada do mundo, pô, o Brasil é perfeito, os caras estão fazendo uma abertura onde estão já plantando o futuro para novas gerações de plantas. Cara, depois veio o descaso. Cadê essas plantas, né? Enfim, se vende uma coisa, mas se pratica outra. Agora, frente às ações isoladas, frente ao município, pontualmente... Tu mora no município que tem várias ações. Tem ações. Lá tem uma movimentação e até na Semana do Meio Ambiente tem ações muito legais, assim, que atende a comunidade de qualquer classe. Enfim, é só ter, pelo menos, assim, até a iniciativa de dar uma passada lá pelo grande parcão que foi reformado lá, pegar uma plantinha, enfim... Tem várias iniciativas do município de Novo Hamburgo. Entendo isso. Não tenho tanto conhecimento para os outros municípios, mas subindo a cadeia, vindo do Estado ou da União, eu vejo mais a venda do que a prática, né? Não vejo ações ou incentivos que foram. Do ponto de vista do empresário, a gente falou bastante. Né? É complicado, né? Tu, Sebastião, então, do governo, de forma geral... Tu tem amigos de todas as esferas do governo, isso é complicado. Não é complicado, não. Eu não uma coisa é ter amigo, outra coisa é... A verdade. Eu tenho horror né? Não me misturo com política, na verdade, né? Então não tem partido, não tem nada também. Então, eu acho que o governo poderia fazer bem mais, né? Assim como... falando em educação ambiental, por exemplo, até, né? Que nem a gente agora, pegando até o caso do Covid que a gente teve agora, que era toda hora Covid, aquilo vai te entrando na cabeça, né? Acho que poderia ter uma educação ambiental, mais propaganda, mais coisas voltadas para a educação. Acho também que a ação é mais marketing que outra coisa, né? Ações pontuais que podem virar em marketing, que nem o caso que o Alexandre colocou. E sobre municípios... e esfera de licenciamentos e tudo mais, e eu até acho que Canoas é um município, nesse sentido, bem preocupado com o meio ambiente, e acho que existe uma forma de trabalho deles bem boa, assim, em termos de tentar ir adequando com o empresário. Eu até agora acabei de passar por meu processo de licenciamento na terceira, né, e foi super tranquilo, de repente fazemos assim, fazemos assado. Então, o trato foi bem... O trato foi bom. Mas eu acho que, de forma geral, eu tenho uma opinião sobre o que eu faria se estivesse na gestão, se fosse um governante hoje. Eu acho que a gente teria que dar incentivo para quem recicla. Literalmente pagar, ou não cobrar imposto, por exemplo. Não digo não cobrar impostos, zero, mas algo. Por que eu te digo isso? A gente iniciou esse trabalho em 2011, a gente licenciou em 2012 a primeira licença. Junto conosco começaram algumas pessoas também na área de reciclagem de forma geral. A gente era só gesso, né? Cara, não existe ninguém hoje. Os caras foram morrendo pelo caminho, né? Tu pega um resíduo hoje que ele já passou por infinitas tributações. Pegando o caso do gesso, por exemplo, que tu tem uma jazida lá em Pernambuco, na Aripina. O cara extrai e paga imposto. O cara calcina, paga imposto. Tá entendendo? O cara traz pra cá, vende pra construtora, paga imposto de novo. A construtora vai vender um apartamento, paga imposto. Pô, pelo amor de Deus, eu te falei 3 aí, né? Aí eu pego, reciclo e pago imposto. Porque eu vendo como produto e pago imposto também. Eu acho que... Não parece uma boa vontade. Eu acho que não. E eu acho que... E até não tô falando, tá? A gente tem uma rede
né, de captação de resíduo muito forte, a gente acaba fazendo fechar essa conta, mas tô falando de um catador de lata, sei lá aí tem uma informalidade muito grande nesse mercado. Se nós for falar de resíduo, Eu acho que a gente poderia formalizar isso. Poderia ter uma vida mais decente para esse tipo de gente, por exemplo, e não só para eles, até para pessoas que digam, pô, vale a pena reciclar, vou abrir uma empresa disso. Hoje é complicado. Vou reciclar madeira, vou reciclar caliça, vou reciclar o que for, entendeu? Acho que não existe nenhum incentivo e acho que deveria existir. Em vez de estar dando incentivo, bom, que agora não... para grandes empreiteiros e coisas, como aconteceu agora nessa varredura que se fez, né, com a Lava Jato, que já morreu de novo, mas enfim, dar dinheiro para 10 pessoas. Bom, em vez de tu dar dinheiro para 10 pessoas, distribui, não cobra imposto para quem queira fazer uma reciclagem. Por exemplo, é um exemplo vago que eu estou dando aqui, né? Acho que não tem nenhuma ação nesse sentido. Não tem projetos, nada similar. Até agora saiu agora recente que eu vi, que até fiquei impressionado e fui atrás disso, a deputada Anne Ortiz lançou uma PL, a PL 60 de 2020, ela fez uma emenda lá, onde trata de alguns incentivos para essa área. Não fui atrás ainda, recém vi isso anteontem, justo estava indo para cá e tô falando, não sei se nem deveria estar falando porque nem estudei isso ainda, né, mas... Não sei que tipo de incentivo. Entendi. Foi aprovado pelo governador já. É complicado, né? Uma visão peculiar que a gente tem sobre isso é bem interessante. Acho que se a gente for falar sobre resíduos sólidos, talvez a proposta aqui do base é trazer algumas pessoas como catadores, porque isso tem um impacto social muito grande. Só que esse impacto social, eu já vi em diversos projetos e conversa, que há um incentivo, só que não é producente. Se gasta muito dinheiro com assistência com resultados ruins. Talvez uma parceria nesse sentido, sem intenção eleitoreira, porque eu acabo percebendo isso. Então é complicado, né? A cadeia de produção, para quem trabalha com resíduos, é uma coisa complicada. Porque, como tu falou, tributado 4, 5 vezes. Em cascata, né? Em cascata. E aí o seguinte, hoje o nosso imposto ele é usado de maneira inadequada, porque a gente tem estruturas parlamentares, estruturas legislativas gigantescas que oneram todo o processo. Aí tu teria que fazer mais um programa de vários capítulos, então, se a gente for entrar nessa área, né? Mas é isso aí, porque se revertesse de alguma forma seria diferente, né? Pagaria com mais prazer ainda. Com certeza. Não, cara, e assim, volto a dizer, né? A gente está com 2 empresários sérios, que apesar dos seus negócios, faz parte essa interação. E é bom para trazer outro ponto de vista para as pessoas entenderem isso de uma forma melhor, né? Então, a gente estava com um dos pontos, a gente conversou aqui, comentei o segmento, entender o segmento de vocês em relação com sustentabilidade. A metalurgia utiliza muita água, por exemplo, e o gesso é resíduo sólido bruto. A gente tem esse entendimento de captação a movimentação desses insumos e aí nós chegamos à conclusão aqui pela conversa que o processo é duro, que nem dizem, né? Que nem diz é bruto. A expressão, o processo é bruto. Então, para a gente ter essa percepção de mercado, cara, qual o caminho mais adequado para as pessoas entenderem? Olhando os outros pontos de vista, a gente chegou aqui em grande resumo assim, que falta informação, falta educação. Agora, do ponto de vista empresário, que acaba sendo muito interessante, eu acho que falta vontade política, eu acho que é uma das conclusões que a gente chegou aqui. E como a gente pode pegar e atender essas demandas, como vocês percebem, a gente pode tentar atender essa demanda de sustentabilidade, talvez pensando em impulsionar negócios ou como fazer isso de uma forma sustentável. Qual o melhor caminho, na opinião de vocês? Eu entendo assim, aqui a função da empresa, além de produzir, gerar lucros, enfim,
criar valor, ele tem o aspecto social muito forte, né? Eu trago assim um exemplo muito claro que a gente tem diretamente, tem praticamente 80 funcionários diretos. Pessoas que, por tendo consciência ou não, eles não têm um grande conhecimento na parte de reciclagem, gestão de resíduos, na parte caseira do lar, né? E o outro ponto, a gente vem com as crianças, já estão com uma educação, já estão iniciando a educação na escola. Essa educação se leva para casa, porém o pai e a mãe não viram isso. Daí é uma barreira. Então o filho contra os pais chega a criar uma barreira. Nós, como papel da empresa, entendo que a conscientização que a gente conseguir conscientizar, formar, treinar, mostrar, aplicar, eu acho que eles vão se combinar em casa. Vou fazer, tô aprendendo na escola, isso aqui eu aprendi na empresa, isso. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. E são atitudes, são coisas assim, muito simplesinhas. Assim, o fato de, em casa, separar o lixinho, o resíduo, o orgânico, o não orgânico. Entender que a água, não vou usar água fora. Cara, é uma coisa muito simples, é uma conscientização básica. E se o papel social da empresa, e junto com a formação dos novos que estão vindo, acho que assim, nós estamos falando assim, de 80 funcionários, no mínimo, média de 3 filhos. Não, a família por 3 pessoas, nós já estamos falando de 240 pessoas. Então, é um mundinho pequeno, mas é mutável. E aquilo ali pode se proliferar. Acho que esse é o nosso papel. A grande responsabilidade da empresa. Exatamente. Sabe que isso aqui em decorrência é um isso, né? Isso sim é sustentabilidade, né? Tu viu? Isso é pessoal, né? Esse era um dos grandes motivos de trazer aqui. Não, é importante o espectador entender que não é uma coisa só tua, mas é uma característica tua, essa importância social. E a gente difundir isso, que tem uma importância no trabalho que a indústria faz. E tu, o que tu acha disso, cara? Então, educação, que não deixa de ser educação, o que o Alexandre falou, educação acima de tudo, né? Isso é importantíssimo. A gente, quando iniciou o processo nosso, a gente fazia mini apresentações no canteiro de obra, da separação dos resíduos. E por incrível que pareça, isso aí surgiu um efeito muito bom. A gente recebia resíduos 50% de gesso, 50% misturados, né? E depois dessas apresentações que fomos fazendo nas construtoras, começou a melhorar. Hoje tem 5 a 10% de coisa misturada. Mas isso foi uma educação total nossa, uma ação que a gente teve que fazer, claro, com interesse nosso, a gente tinha interesse nisso. Mas, que nem ele falou, a gente acabou educando pessoas de 30, 40 anos, né? Não, então, é válido. Levando isso exatamente, é válido. Eu acho que educação é um ponto fundamental, tanto na escola como onde puder. Aí uma empresa tem condições de fazer uma palestrinha, faça esse tipo de coisas, né? E acho também, que eu já falei um pouquinho antes, incentivos. Acho que incentivo tem que ter incentivo. Acho que os governos, de forma geral, eles gastam muito mais recolhendo o lixo da rua, por exemplo. Isso é fato. Fato. Essa conta não é... Fato. O cara tem que ir lá, bota o lixo, botar no banhado aqui de trás de casa ali. Descarte, cara. Um descarte legal ali. Aí vem a prefeitura, tem que pagar por isso. Hoje a gente correto? trabalha... O custo é muito maior. Hoje a gente trabalha com 30%, falando de resíduo sólido, trabalha com uma efetividade de 30% de reciclado, que poderia ser muito maior, e essa efetividade de 30% trabalha em torno de 10%, 15%. E a informação que chega ainda para os órgãos oficiais é muito defasada. Então, assim, não chega uma boa informação. Por exemplo, título de conhecimento para todos, hoje a informação para um órgão oficial que é a Abrelp, não chegaram as informações de 2020 nem 2021 ainda. Não tem publicações dos municípios sobre isso. Então a gente tem impacto. Hoje ainda vou apresentar um trabalho sobre isso, sobre o impacto da Covid nos resíduos sólidos. E tem outro momento aqui que tu falou, não se teve ações relacionadas a resíduo, não se teve uma aplicação, sabendo que tem uma tomada internacional explicando como proceder com o resíduo, porque o resíduo contaminado ajuda na proliferação, não só de várias doenças, como também do Covid. Então tinha procedimentos determinados pela ONU
resíduo que não chegou em lugar nenhum. A gente fez uma pesquisa, acho que você recebeste a pesquisa hoje também, e as pessoas não têm informação. Isso que a gente chegou em informação, pessoas de nível de educação mais elevado, então é complicado. Então, toda essa conversa, todo esse aporte que a gente teve hoje aqui, mostra como é complicado também a postura, né? Postura que a empresa vai trazer, uma empresa para a sociedade, e ainda do ponto de vista falando de estrutura de governo. Mas, senhores, muito bom nossa conversa, sempre é excelente, né? Eu gosto, foi importante trazer vocês, assim, acho que o grande resumo, então, assim, volto a dizer, é importante falar isso, que existem empresas que já perceberam a importância da educação ambiental e da extensão dos processos da empresa pro social. E é isso, né? Não que a gente não deva, né? Acaba se jogando pro Estado. O Estado não atende a demanda porque acaba não sendo interessante. Isso é muito, muito louco, né? A gente paga uma estrutura para um cara não atender a gente. Não, exatamente. Tu pagou um plano de saúde e não tem médico. É complicado isso. Volto a dizer, mas o governo tal. Não, é geral, né? É geral. É geral. Foi importante isso. Então, assim, o grande resumo de hoje aqui continua sendo a percepção de todos, informação, educação, e agora trazendo já foi trazido em outros programas, outros episódios, se eu não me engano, que é a responsabilidade social, mas agora entendendo o ponto de vista das empresas. Então, o grande caminho é trazer as pessoas entenderem, as empresas entenderem a sua participação no âmbito social, que não é só o capital. Precisa ganhar dinheiro para viver. Ponto. Não tem. A gente entende isso. Mas a importância dessa compreensão do todo que é grande. Queria considerações finais dos senhores. Quero agradecer mais uma vez. Pelo menos eu agradeço a oportunidade de trazer isso aqui, trazer uma experiência de outro empresário também. Né? De municípios diferentes. De municípios diferentes. O Sebastião é mais engraçado, porque o Sebastião mora em Porto Alegre, trabalha em Canoas e trafega pelo mundo afora aí, em função da empresa. Eu acho que é muito importante. Mas fala, gente. Trocando essa experiência é muito válido. Eu acho que e o assunto é muito, muito atual, né? Muito pautável. Então, assim, eu tenho que agradecer estar aqui, contribuir um pouquinho da minha visão de negócio, visão de sustentabilidade. Se foi importante. Então, assim, agradeço. Estarei disponível para outras oportunidades de debater outros assuntos, se estiver relacionados. Muito obrigado pela presença. Bom, mesma coisa, Luciano. Um prazer enorme, né? Estar aqui contigo. Conhecer o Alexandre foi muito bom também. Escutar um pouco da empresa dele. Saber que tem outras pessoas fazendo algo bom por aí também, né? Pensamento, né? Sinergia. Diz que em alguns momentos a gente ouve, né, que o pensamento síncrono, né? E acaba criando a sinergia, né? A gente consegue pensar, consegue realmente fazer mudanças. Acho que esse era o principal motivo de trazer vocês aqui no Base, para a gente poder falar isso, para as pessoas entenderem mais a importância de algumas coisas. Mas é isso, e no que se possa acrescentar, se tiver que vir de novo alguma outra ideia... Vai ser interessante para resíduos, daqui a pouco te chamar também para a série de programas de resíduos. Vai ter mais então. Vai ter, talvez a gente chame para resíduos, acho que é importante. Mas é isso, foi um prazer enorme, um papo muito bom também, então é isso. Então, um prazer grande estar aqui. Então, quero agradecer mais uma vez a presença dos convidados, agradecer essa iniciativa da Save Soluções, competência, seriedade e experiência em processos produtivos, processos químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistema de gestão integrados. A nossa apoiadora, a grande Rádio Frida Rock, que é uma rádio empoderada. E o Estúdio Hope, aqui onde produção é uma arte, a nossa casa aqui. Até breve, esse programa estará no ar em breve. Até mais, gente. Até mais, obrigado. Valeu, tchau, tchau.